Boa tarde! Começou mais um programa Femininas. Você já está aí preparada, preparado? Já pegou sua xícara de café? Já está sentadinho no sofá? Ou está sentado na sua cama? Porque começou o seu programa do sábado à tarde, aquele que vai falar o seu coração, que traz histórias reais, que vão impactar a nossa vida real. Então, seja muito bem-vindo ao programa Femininas. E começando o programa, nós já queremos mandar um grande abraço para o nosso patrocinador, a loja Égua do Celular. A gente sabe que hoje ninguém vive sem celular, não é verdade? Todo mundo, do grande ao pequeno, em qualquer faixa etária, hoje todo mundo tem um celular na palma da mão. E se você está precisando trocar, renovar, presentear alguém, o melhor lugar para isso é a loja Égua do Celular. Então, se você precisa de um celular novo, não perca tempo. Entre em contato pelo direct na bio, no Instagram deles, Égua do Celular, ou vai até a loja fica na Avenida Arterial 18, na Cidade Nova. Tudo que você precisa, você vai encontrar lá, né, Gabi? Castanhal. Tem Alô, Castanhal também, isso mesmo. Temos agora a loja Égua do Celular em Castanhal. Então, não fique aí parado. Vá até o Instagram, veja tudo que eles têm, as promoções, toda semana tem promoção. Sempre tem promoções maravilhosas. Sempre, eles têm ações maravilhosas para nos beneficiar. Então, não perca seu tempo, entre agora no Instagram da loja Égua do Celular, fale com eles e vá até a loja. Você pode pagar no cartão, no boleto, no Pix, da forma que você E lembra do quiser. nosso desconto especial. Se você falar que você assistiu Femininas e ouviu do Égua do Celular, você tem um desconto exclusivo. Não esqueça de seguir o Instagram deles, né? Exatamente. Então, corre lá, Égua do Celular. Tudo que você precisa, você encontra lá. E nossa tarde hoje está maravilhosa. Nós temos uma convidada muito especial, uma pastora, uma pessoa dedicada à educação, né? À inclusão, ao cuidado. Nós queremos dar as boas-vindas à pastora Núbia Souza. Seja muito bem-vinda ao Femininas. Obrigada. Boa tarde. É um prazer estar aqui neste programa. E pelo convite, nós agradecemos pelo convite, né? E eu sou a Núbia Souza. Primeiro, sou serva do Deus vivo, como vocês. Estamos como pastora auxiliar na IEQ José Bonifácio. Sou mãe de 3 filhas, 3 princesas e ganhei duas netinhas. A Aurora e a Alissa Vitória. É um jardim essa É um casa. jardim, só mulheres. Enquanto profissional, eu estou como diretora da UES Professor Lourenço Filho, que é a Fundação Pestalozzi, e estou muito feliz, louvo a Deus por essa oportunidade de estar mais uma vez retornando para a educação especial, que é onde está o meu coração, e eu sempre dizia para o Senhor, o Senhor conhece meu coração, não é? Porque Ele sabe todas as coisas. E o meu desejo era retornar, de fato, para a educação especial, uma vez que eu estava numa escola regular. Mas eu louvo ao Senhor que Ele está me oportunizando voltar e continuar um trabalho que é muito lindo. Está apoiando a inclusão das pessoas com deficiência. E como a educação é importante, né? Como a educação muda, né? Muda a nossa vida, a nossa história. A gente tem que aprender cada vez mais a dar valor aos profissionais da educação e principalmente nesse mês tão especial. Nós estamos ali falando sobre inclusão, sobre respeito, sobre valores. E seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu sei que você vai acrescentar muito, ainda mais na vida de todo mundo que está nos assistindo hoje no programa, que está em casa. Seja bem-vinda, é uma honra, né, Lines, para recebê-la aqui hoje nessa tarde. Grata. Exatamente. Estamos no mês de abril, né? E o mês de abril é um mês que a gente vai falar muito sobre inclusão e respeito. Já se fala em vários lugares, de Abril diversas azul, olha, formas. estamos até Abril azul, vemos de azul. de azul. Esse mês inteiro vamos estar de azul. Vamos estar de aqui, azul. É a nossa levantando forma, né? essa bandeira. Isso, de apoiar, De de mostrar apoio. que a gente apoia, porque é necessário falar sobre isso. Já se fala muito, mas ainda não é o suficiente. As pessoas já entendem, mas não compreendem de fato
o que é incluir, o que é respeitar, o que é conviver em paz, em harmonia e em Afinal, todos amor. somos filhos de Deus, todos Todos somos merecemos, iguais aos olhos do todos nosso somos Senhor. iguais ao lado de Deus. Mas vamos falar lá do começo. Pastora Nubia, a gente vai falar muito sobre isso logo adiante, mas vamos falar da sua caminhada com Deus, né? A senhora já disse, a senhora é pastora, né? Pastora auxiliar numa igreja, e nos fale como começou a sua caminhada com Deus, o seu ministério na igreja, a sua conversão. Conte um pouquinho sobre isso. Bom, a minha conversão, eu me sinto muito feliz em partilhar esse momento porque foi na infância. A minha mãe-vó, que eu fui criada por ela, me levou desde os 9 anos. E desde aí, eu sou grata a Deus porque nós já servíamos a esse Deus maravilhoso há 48 anos. Foram momentos assim muito significativos para mim. Servir ao Senhor, para mim, é algo assim ímpar. E quando eu recebi Jesus e me batizei aos 12 anos, porque tinha o limite para o batismo, eu comecei a me identificar, a trabalhar no Ministério Infantil. Então, eu comecei como professora de crianças na Escola Bíblica Dominical. Também fui, né, como aluna, enquanto aluna, passei a ser professora. E hoje em dia eu fico muito feliz quando eu vejo os meus ex-alunos servindo, continuando servindo esse Deus que é tremendo, que Ele que muda a nossa história, Ele que reescreve uma história diferente. Eu sou muito grata nesse sentido. E a minha caminhada com Cristo existe, como a Bíblia diz, que no mundo nós passaremos por muitas aflições. Né? As aflições são diversas, mas a partir do momento que você toma a decisão de servir ao Senhor, Ele nos fortalece. Né? No momento que nós pensamos das perdas, das lutas, das adversidades da vida, Todos temos, né? todos Muitos. nós temos, mas o que é importante é que nós sabemos que nós temos um Deus Amém. que nos sustenta, que está conosco em todos os momentos, né? Então, nos desafios, e servir ao Senhor desde a infância foi muito significativo para mim, porque hoje não existe coisa melhor do que você firmar os seus pés na rocha, que é Jesus. E a infância, e servir Jesus desde a infância, veio assim, solidificar, consolidar a minha fé, porque o Senhor, aos poucos, Ele foi mudando a minha história, Ele foi transformando coisas que eu jamais, me colocando, eu digo para vocês, em lugares que eu jamais pensei. Hoje eu me vejo como um José, que o Senhor abençoou a vida daquele homem que passou por todas as situações adversas, mas que ele honrou a fé daquele homem. E a minha história de fé, eu tive perdas, né? Tive um irmão que eu perdi há 7 anos, mas foi um momento muito difícil, assim, que muitas das vezes o inimigo tentou me parar. Mas foi justamente nessa adversidade que eu tive força e disse, não, eu vou continuar. E eu passei a ser professora da escola bíblica, cursei a Missão Quadrangular Cristo para as Crianças, que é um curso que é direcionado para líderes de criança. Me identifiquei com o Ministério Infantil, foi o meu chamado, senti do Senhor que era o meu chamado. Também eu trabalho no espaço Kids, né, da Escola de Sabedoria. Nós ficamos naquele espaço onde nós agregamos as crianças que têm deficiência, porque tem as classes das crianças, e nós ficamos junto com uma enfermeira, eu como especialista da área da educação especial, e quando a criança ela não consegue ficar na turminha, eles vão para lá conosco. E é nesse momento que a gente trabalha a questão dessa criança, né? Para ela se sentir bem, para ela se sentir acolhida. E porque o processo de inclusão vai mais além do que os papéis, a legislação. Né? O que a gente aprende? A vivência, o próprio né? Jesus. Né? Quando a gente vê o próprio Jesus, ele foi o maior exemplo de inclusão. Porque quando os discípulos queriam impedir as crianças de chegar até ele, ele disse, epa, não, deixa elas vir. Se o nosso Senhor, o próprio Deus, não excluiu, por que eu,
e nós vamos excluir. Então, nós precisamos seguir esse exemplo. Então, na minha caminhada é essa, trabalhar o Ministério Infantil e também ministrar oficinas nas igrejas sobre a inclusão. Trabalhar essa inclusão também, a igreja, nós enquanto Igreja do Senhor. Que Amém. bênção, que bênção. E é muito lindo ver, né? Porque a gente vê o cuidado, o amor, como você mesma falou, né? Passar aquilo com que Jesus nos ensinou. Deixe vir a minhas criancinhas, né? Às vezes a gente coloca, não, a criança não tem voz, né? Não deve, mas Jesus, ele fez ao contrário. Ele falou, venham até mim. E a criança, ela é o futuro ali dessa geração. A gente precisa cuidar, a gente precisa valorizar, preparar, exatamente. E falando sobre essa preparação, né? Em que momento, porque você falou muito sobre estar envolvido nas coisas da igreja, do reino, nas coisas de Deus, e em que momento você sentiu que você queria ir além, né? Porque hoje você é uma diretora da fundação, e quando foi que a educação, né, entrou na sua vida? Quando você sentiu, olha, é isso que eu quero para a minha vida, para minha Especial. a educação especial, para que seja na minha caminhada, eu quero trabalhar profissionalmente, não simplesmente servir ao reino, que é muito importante, mas também ser a minha profissão. Eu formei como pedagoga e eu trabalhei numa instituição, na verdade, na parte administrativa. E até então, na época, eu não tinha me especializado. Ou eu formei, mas em que área eu vou seguir? Então, naquela instituição, que também é uma especializada, que foi a Pai Belém, teve um momento lá, assim, foi significativo, que um aluno, eu senti algo diferente, na verdade. Ele me chamou e ele soltou um sorriso assim, tão assim, diferente. Aí eu fui lá, dei um abraço nele. Eu acredito que foi aquele momento que o Senhor disse, é isso aí que tu tem que fazer. Tu tem que seguir por aí, tu tem que te especializar. E foi a partir daí, nessa vivência, nessa convivência, né, nesse acolhimento com as pessoas com deficiência dentro do meu espaço laboral, é que eu vi a necessidade de eu me especializar e de eu ir em busca. E também conhecendo um pouco da história das pessoas com deficiência, porque a pessoa com deficiência tem uma história muito triste, né? De muitas mortes, de exclusão desde lá da Grécia. Então, quando a gente percebe assim, e também a partir do momento que eu passei a ouvir o relato das mães, das pessoas com deficiência, das mães atípicas, então foi algo assim que mexeu muito comigo. E eu disse, Senhor, é isso que tu queres para a minha vida? E eu fui em busca disso. E passei, a partir da minha prática, como profissional, eu visitava as escolas regulares para saber como, de fato, a criança, o aluno, estava sendo recebido, estava tendo um trabalho direcionado para ele, as atividades estavam sendo adaptadas. E também não é só também com a criança, mas com a família, Não, né? com a família, com a família. Geral que vocês fazem, inclusive com os pais, com as mães. É um acolhimento, na verdade, porque essa família, ela precisa ser orientada, porque o que a gente vê? Muitas das vezes, essa família, ela resiste ao laudo daquela criança. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu fui professora de uma criança de 4 anos, e aquela criança, a partir da minha experiência, também da minha formação, eu vi que aquela criança precisava ser avaliada, precisava de um laudo, e foi uma questão, assim, muito de orientar aquela família, e eu conversei com a mãe, disse, mas eu estou incomodada porque ele não dialoga, ele não fala, é uma criança de 4 anos, você já levou ao médico? E ela disse, pastora, meu filho deve estar puxando para o pai dele, porque o pai dele falou com 9 anos. Opa! E assim, foi toda uma conquista com aquela mãe, nós, as pastoras, né, existe essa resistência, e aquela mãe, nós víamos que ele tinha algumas situações direcionadas, características, né, que seria do transtorno. Então, nós não laudamos porque nós somos da área profissional, mas nós temos um olhar enquanto especialista na educação especial e da educação inclusiva. E nós ajudamos aquela família orientando. Conversei com ela, e a partir da minha questão profissional, que eu estava lotada também
na coordenadoria de educação especial, pela Secretaria de Educação, nós podemos orientar. E hoje, essa criança tem um laudo, ela já recebe os atendimentos, já tem até mesmo o direito da questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que E a o pessoa com desenvolvimento também, deficiência... né? Como ela começou a ter esse tratamento, Sim, desenvolvimento com certeza e ele já evoluiu melhorou, a muito, evolução. porque toda pessoa com deficiência tem que ser tudo precoce, os estímulos, os atendimentos, Todo as terapias diagnóstico precoce, né, necessita, sim. ele só favorece, né? Você falou, às vezes, a resistência da família em aceitar, né? Em, caramba, se eu for Não é atrás, aí fácil. fica mais difícil. Mas o certo é ir atrás o quanto cedo, que o quanto antes você tem, né, um laudo de uma criança especial, de alguém especial, você consegue tratar, como você falou, né? A criança evolui, ela só ganha em todos os sentidos, né? A criança Às e a vezes a família. família acha que é frescura, às vezes a família acha que é tolice, que é da idade. Isso. E aí, quando você recebe um laudo, você começa a preparar aquela criança, você começa a ter um olhar, né, mais de cuidado, de amor, de Uma carinho, uma sensibilidade. sensibilidade. E aí a criança, ela evolui muito mais, né? Tanto, Com pastora, quando certeza. nós encontramos que ele frequenta a nossa igreja, eu faço assim para ele. Aí ele, tem dia que ele não quer, nós precisamos respeitar, né? Aí ele vai, coloca, Aí continua, aí aí eu dou um conclui. abraço nele. E o nosso Deus é maravilhoso, né? E eu fiquei Ai, muito que coisa feliz com que ele conseguiu, né? Na Ela verdade, a conseguiu família abrir o olhar, né? Isso. E cuidar. Isso. E incluir de verdade. Incluir, Isso é que é verdade. fundamental. Pastora, recentemente você assumiu a direção, vou pegar aqui o nome, da Unidade de Educação Especial Professor Lourenço Filho, que é na Fundação Pestalozzi, Sim. né? Eu não sabia que o nome era Unidade Especial Professor Lourenço Filho, eu só conhecia como a Fundação Pestalozzi. Talvez você aí em casa também já ouviu falar, mas não sabia. E hoje a pastora Núbia é a diretora dessa unidade. Então fala pra gente como foi a sua trajetória para chegar até aqui. Ninguém chega num lugar assim de paraquedas, né? Não. Como foi sua trajetória para chegar até essa unidade que é referência na nossa cidade, né, de educação especial e inclusiva? Com certeza. Bom, eu me sinto muito lisonjeada porque foi tudo projeto de Deus na nossa vida. Nada é por acaso. Então, na verdade, eu estava de licença, aprimoramento, para mestrado. E na minha defesa do mestrado, eu conheci a ex-diretora, que foi junto com uma amiga minha prestigiar a minha apresentação. E desde aí, nós começamos a conversar e essa trajetória, que aconteceu na verdade? E eu busquei, quando eu retornei da licença, eu não consegui vaga na educação especial, dentro da questão SEDUC. E eu fiquei tão triste, eu disse, meu Deus, eu não consegui, mas é tudo tempo de Deus, o Senhor, Ele sabe todas as coisas, Ele é perfeito em tudo que faz. O bom de servir a Deus é isso, né? Que Como a gente palavra do Senhor diz, entende tudo. agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração, e eu louvo a Deus por tudo. E essa experiência foi assim. Eu solicitei, eu fui na SEDUC ver a possibilidade de eu ir para um lugar que seja da educação especial. Aí surgiu lá a vaga para Lourenço Filho. Eu disse, opa, eu vou para lá, vou tentar lá. Fiz todos os trâmites, dei entrada. Só que nessa caminhada, eu fui apresentada para os presidentes, contei um pouco da minha história, por que eu queria também, né, trabalhar, porque é o meu coração, tá lá. E essa paixão pela educação especial, porque eu vejo assim que nós, como serva do Senhor, eu digo assim, Senhor, que eu siga teu exemplo, porque o Senhor, ele tinha compaixão das almas, das vidas, essa sensibilidade de Cristo. Então, e foi uma caminhada assim, um pouco assim, digamos, demorada para eu chegar até o convite, que na verdade eu viria para assumir como especialista em educação, que foi a que eu prestei o concurso. Eu sou especialista em educação pela SEDUC. Mas como o Senhor é Ele, que os projetos de Deus são maiores e melhores que o nosso, Ele realizou o desejo do meu coração além.
E foi quando eu recebi a proposta para ser, né, estar como diretora, porque a diretora estava se afastando por situações de aposentadoria, fechando o ciclo dela, né, o momento dela. E eu fui assim, eu recebi o convite e eu fiquei assim, na verdade, Senhor, quando eu olhei para o céu e disse, muito obrigada, Deus. Foi o momento que eu aceitei, né, nesse diálogo, nessa conversa, nessas idas e voltas, querendo vir, tinha percalços pelo caminho, mas a porta que Deus abre, não Ninguém tem, fecha. não tem. E é tão bonito ver Não a fecha. pastora E falando, eu amo, porque eu ela ama, olha, amo. só dela explicar e Os olhos falar, dela tá amo brilhando estar, aqui. ver o quanto sabe? ela... É algo que Deus assim ele me proporcionou. Quando eu vejo, quando eu sei da história, um pouco da educação especial das pessoas com deficiência, o tanto que elas sofreram, pastoras. Aqui no nosso Pará, dentro da questão da minha pesquisa, eu fui ver, tinha um local lá no Tucunduba que as pessoas, um período aqui no Pará, as pessoas com deficiência, os bandidos eram todos jogados lá, criança, não tinha um limite. Então, assim, eles sofreram muito, eles viviam lá ao léu, na verdade, né? Então, as crianças, tudo junto e misturado, não havia aquela separação, aquele cuidado com a pessoa com deficiência, eram os criminosos também que estavam lá. Então, havia abusos, tudo que vocês imaginam. Então, Deus. assim, algo que me sensibilizou muito, muito A mesmo. falta de A humanidade falta muito de grande, humanidade. né? Então, Dignidade. falar de inclusão, primeiro tem que ir a partir de nós. Eu preciso incluir, eu preciso receber, aceitar aquela criança, porque amar o próximo como a mim mesmo é um ensinamento, Sim. né? E nós, enquanto igreja, enquanto serva do Senhor, precisamos sim fazer a diferença por onde nós formos. Então, se quer comprar uma briga comigo, trate mal uma pessoa com deficiência, uma criança, independente da idade, né? Porque eles vêm de uma trajetória de exclusão mesmo, e é uma luta constante, é diária, é diária mesmo a nossa luta. Só quem E sabe, a nós, só enquanto quem sabe que está só nessa quem realidade ali, e quem isso vive, né, sabe o que essas crianças É passam. muito E é muito desafiador. bonito ver o seu amor, né, o seu carinho, o seu cuidado. Se você está nessa posição hoje, é porque Deus conhece teu coração. E É se Deus verdade. conhece seu coração, é porque Ele lhe colocou aí, porque sabe que ainda vai lhe usar muito. E a gente vê só do seu amor, de como você fala, como você luta por essas crianças, é uma inspiração. E por isso que você está aqui hoje no Femininas, porque nós precisamos de mais pastoras, mais diretoras, mais pessoas da educação, porque a gente sabe que tem pessoas que não têm paciência, né? A gente sabe que tem que ter paciência, tem que ter um cuidado, porque lá na frente, como você falou, eu fiz um coraçãozinho e hoje em dia ele já retribui, já né? corresponde, porque você se envolveu ali com a história, não simplesmente deu um diagnóstico, mas quis mudar uma realidade. E parabéns, parabéns. Enfim, Glória fez a isso, Deus. está fazendo Isso é isso muito sacerdócio, além, né, né? pastora? Não é Também. só um... Aqui na Fundação Pestalozzi, que a gente está falando, onde você é Sim. diretora, a gente sabe que tem crianças, adolescentes, pessoas de Idosos. Isso, até diversas 70 faixas etárias, anos, até isso. 70 anos, né? Isso. Porque é uma inclusão que muita gente às vezes não olha. A gente fala muito da criança, né? De descobrir, de ter um laudo, um diagnóstico precoce, tratar. Só que essa criança, ela vai crescer, Sim. né? Ela vai envelhecer e precisa continuar esse cuidado. E hoje são pouquíssimos lugares que têm esse acolhimento para pessoas com deficiência em qualquer faixa etária, como a Fundação Pestalozzi. Queria que você falasse um pouco de como funciona a educação aqui na Vai Fundação, ingressar. como é que precisa, né, chegar até aqui, quais são os projetos que a Fundação tem, se tem algo agora. Às vezes eu sei que faz eventos que são abertos ao público, né? Se vai ter algum evento, alguma situação. Pode falar da Fundação e de tudo que vocês fazem aqui. Bom, a fundação, que na verdade é a UES Lourenço Filho, que é a Fundação Pestalozzi, ela tem um trabalho, além de ter uma história, um legado no Pará, ela contribui significativamente para que essa pessoa com deficiência ela tenha seu espaço. Então, o que acontece? Ao chegar na instituição, ela é recebida pela secretaria e ela passa por uma avaliação. É agendada uma avaliação,
que é a nossa psicopedagoga, e a partir dessa avaliação, ela vê se é público ou não da nossa fundação. Por quê? O nosso público-alvo é pessoas com deficiência intelectual e múltipla. É o TEA, é o síndrome de Down. Então, esse é o nosso público. Quando vem, porventura, alguém que tem uma outra deficiência auditiva, então não é público. Mas eles são orientados para outros espaços. E o nosso trabalho é assim, nós acreditamos no potencial do aluno. Eles têm uma gama de oportunidades de mostrar as habilidades dele. Um dos projetos é o projeto de dança, né? Onde eles participaram de concursos, tanto locais como nacional. Eles levam a cultura paraense, eles mostram, né, o quanto que a pessoa com deficiência, né? o orgulho que eles têm. Eu já assisti uma apresentação, gente, que potencial. coisa linda! Eles são impecáveis, eles Isso. levam muito a sério esse Isso projeto. mesmo. Perdão interromper, mas é só para Não. validar, porque é um trabalho muito bonito que eles realizam aqui realmente com essas crianças e adultos, né? Porque é um Isso. trabalho lindo. Tem outros projetos. Esse projeto da dança é realizado pela professora Thaís. Então, é um projeto que dá a oportunidade para aquela pessoa com deficiência mostrar a sua habilidade na dança. Porque nós temos a nossa habilidade. Uns sabem mais, digamos assim, nós, né? Digamos que não temos um lado da pessoa, Eu não tenho habilidade nenhuma. Outros não. Nessa área. Então, os projetos, eles vêm para consolidar, na verdade, mostrar que eles têm potencial, né? Nós temos também o projeto de futebol, onde o professor trabalha essa habilidade. Então, vai muito além, diversos projetos. E os atendimentos, nós temos os atendimentos que são diferenciados com as professoras, que vai trabalhar justamente as habilidades para que, quando aqueles que estão em idade escolar, quando eles estiverem na escola, que eles possam desenvolver, contribuir para o processo de ensino-aprendizagem dele, trabalhando o movimento de pinça, porque você precisa trabalhar, porque como eles têm uma deficiência, muitos não conseguem nem amarrar o cadastro. Então, às vezes, uma pequena coisa que para nós é pequena, para ele é muito, muito. Então, é nesse sentido que a fundação, que nós trabalhamos, de acreditar no potencial dele, de investir, mostrar que lá fora dá visibilidade para eles. Porque uma qualidade de vida nos pequenos detalhes, né? Que você falou, desde conseguir calçar um sapato, amarrar um cadarço, pentear o cabelo. Trabalhar a autonomia, a autogestão dele, porque um dia os pais fecham os olhos e aquela pessoa, ela precisa continuar. Pastora, nós vamos rapidamente para um comercial, mas nós queremos ainda falar sobre esse assunto. Você que está em casa, você que quer ingressar na fundação, a gente queria também que depois você falasse um pouquinho depois do comercial, sobre como eu consigo cadastrar, como eu consigo colocar o meu filho, né, ou algum conhecido, para que possa também desenvolver essas atividades. Então, a gente já está de volta, né, Elis? Mas você não pode deixar de seguir o nosso Instagram, tá? Na TV Livre Belém, @TV Livre Belém. Segue lá nosso Instagram, mande sua mensagem. Nós estamos ainda esperando você mandar quem você gostaria que estivesse aqui no Femininas. Escreve lá no direct do Instagram, da TV Livre Belém. Né, exatamente. E nós também estamos no canal 42.1 e no YouTube TV Livre Belém. Então, você tem como nos assistir em qualquer lugar. Ah, não vou estar em Belém aos sábados, vou estar na estrada, vou estar no interior. É só entrar no YouTube que a gente está lá também, te aguardando. Todo sábado, às 16 horas, você tem um encontro marcado conosco aqui no programa Femininas. Agora, o intervalo bem rapidinho, o segundo bloco vem recheado de coisas boas. Então, é vapt-vupt. O governo do Pará comemora o aniversário da nossa capital assim.
construindo uma feliz Belém para você. Com o Hospital da Mulher e mais investimentos na saúde. Com o maior programa de macrodrenagem da história. Com novas escolas, com infraestrutura, com mobilidade. Com avanços e conquistas na segurança. Com cidadania. Uma Belém mais bonita, mais unida, mais feliz. Uma feliz Belém para você. Governo do Pará. Por todo o Pará. Mais de 9 unidades no Brasil e milhares de entrega por mês. Isso é a Grill Transportadora. Temos uma estrutura de ponta a ponta, equipe treinada e o único sistema de seguro do mercado. Com a Grill, a sua mercadoria vai de ponta a ponta com segurança. Siga-nos nas redes sociais e descubra como podemos ajudar o seu negócio a ir mais longe. Você já pensou em como pode proteger a sua família, mesmo quando você não estiver mais por perto? A New Life, há 23 anos, cuida de famílias com respeito, carinho e dignidade nos momentos mais delicados da vida. Com um plano funeral, você garante acolhimento, estrutura e paz para a sua família quando ela mais precisar. Fale com a gente. Cuidar do futuro é um ato de amor. Em Belém. Nós entendemos que cada projeto é único e temos orgulho em trabalhar com você para encontrar a melhor solução para a sua necessidade. Boxe em blindex, boxe em acrílico, esquadrias de alumínio, bisotê, portas de vidro, janelas de vidro, guarda-corpo, fachadas panorâmicas, fachada em pele de vidro, fechamento de área em vidro, espelhos personalizados, envidraçamento de sacadas, fabricação própria. Realizamos a entrega em domicílio e também a sua instalação. Solicite orçamento grátis e sem compromisso. Fones WhatsApp 91 98141 7706 e 99222 4340. Alubox, detalhes que fazem a diferença. Avenida João Paulo II, 1516, Marco, Belém, Pará. Você viu como foi rápido, né, Elis? Muito A rápido. gente queria passar para mandar um beijo para o nosso patrocinador oficial, Égua do Celular. Não esqueça, siga o Instagram deles, lá tem as melhores novidades, os melhores celulares. Segue lá o Instagram deles e escreve assistir no Femininas, que tem um pacote especial aqui no Égua do Celular. Desconto exclusivo para o telespectador do programa E Femininas. você, varão, homem de Deus que está nos assistindo, dê um celular para sua esposa, Faça é um isso. presente, não precisa ser data especial, já passamos todas as datas especiais. Olha essa loja maravilhosa da Cidade Nova. Tá passando aí na sua Como é tela. linda, está passando na sua tela. Vai lá, olha um celular e dê esse presente maravilhoso para essa mulher, né, que está nos assistindo hoje aqui, ela merece. E agora você consegue pagar até no boleto. Já viu isso, gente? Comprar celular no boleto bancário, só na loja Égua do Celular. Então vai lá. Além do atendimento deles, que é impecável, a loja é linda. Você vai. É um tour quando você chega nessa loja, porque é maravilhoso. Você vai querer tirar foto até lá dentro, porque é um lugar maravilhoso. Tem um atendimento especial e você só sai ganhando, que além de ter o melhor atendimento da cidade, você vai comprar o seu celular pelo melhor preço que existe na cidade, em Belém e agora também em Castanhal. Então, vai lá na loja Égua do Celular. Voltamos aqui para o nosso quadro com a pastora Núbia.
Conta pra gente um pouquinho, você que está nos assistindo, você que conhece uma pessoa que precisa, que quer participar da Fundação Pestalozzi, como ela pode ingressar, né? Como ela pode se matricular aqui na Fundação? Bom, para participar da nossa fundação, que tem mais de 70 anos de existência, a pessoa precisa vir à secretaria presencialmente, ela é atendida pela nossa administrativa, que realiza o agendamento para que essa pessoa passe por uma avaliação, que é a nossa psicóloga, e a psicopedagoga, na verdade. E a partir dessa avaliação, ela é encaminhada para a matrícula, para realizar a matrícula na nossa instituição, que tem diversos atendimentos, né? E a pastora estava explicando aqui que a pessoa ela precisa estar matriculada no colégio. E aí sim, é só um complemento, né? Complemento, você precisa estar matriculado. Não é só, eu só quero participar da fundação, não, porque senão você não pode ingressar, não. né? Me explique melhor. Na verdade, nós funcionamos como centro de atendimento educacional especializado. É aquele apoio para o ensino regular. Então, para realizar a matrícula conosco também, esta pessoa precisa estar com a primeira matrícula na escola regular e nós somos a segunda matrícula, que é esse apoio que é fundamental para toda pessoa com deficiência e desenvolver o seu processo de ensino-aprendizagem na escola regular. Aumentar o seu potencial, né? Aumentar o potencial, isso Essa mesmo. matrícula na fundação, ela pode acontecer em qualquer período do ano? Não tem que ser Temos só vaga. Não, Hoje, se alguém está nos assistindo, vaga, você pode encontrar na Almirante Barroso, né? A fundação. 3814. 3814. Venha, faça a sua avaliação, traga todo o seu material, né? Comprovação de que que seu filho está matriculado, e aí você pode ter acesso, né? E é gratuito. Isso, totalmente com certeza, gratuito. Olha que bênção. Então, não tem por que você não oferecer o melhor na educação, na inclusão, no acolhimento, no desenvolvimento do seu filho, do seu parente, do seu amigo, do seu neto. A Fundação está aqui de portas abertas para você. Né, pastora? E é muito bom a gente trazer esse assunto aqui no Femininas, porque nós falamos sobre o corpo, sobre a alma, sobre o espírito. E tudo isso, né, tem um passo. E hoje a gente está aqui falando sobre a educação, o quanto é importante. A gente sempre está trazendo para vocês um conteúdo que possa atingir a sua casa, que possa mudar a sua história. E hoje a gente trouxe aqui a diretora da fundação exatamente para dizer que você tem sim um espaço que vai cuidar do seu filho, que vai amar, que vai fazer ele elevar, porque ele tem potencial. Exatamente. Ele tem um potencial, mas vai elevar um potencial a mais. Potencial máximo daquilo que Deus preparou cada um de nós e preparou a vida do seu filho também. E falando sobre tudo isso, pastora, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Como é conciliar? Porque ela é pastora, ela é esposa, depois ela vai mandar um beijo especial pro marido Trabalha dela. no Ministério Infantil. Trabalha no Ministério Infantil. É diretora da fundação, é multifunções, tem um coração apaixonado por essas crianças. Como é conciliar tudo isso? Bom, na verdade, primeiro eu quero mandar um grande abraço para minha família, a minha prole, meu esposo, Nelson, as minhas 3 filhas. Eu tenho filhas gêmeas, Tamires e Taliele, e a Taliane. São 3 pedagogas também, que estão, da sua avó, da Alícia, né? Uma netinha que eu amo. Beijo, minha princesa. As 3 são pedagogas? As minhas 3 filhas são pedagogas. Olha a fotinha da família. Toda na educação. Aí, e a mais recente é a Aurora, nasceu dia 30 de dezembro. Um beijo para minha família, para o meu esposo, para minhas filhas, que foi a família que o Senhor me deu, não é? E assim, conciliar a questão família, ministério, a gente aprende que, na palavra de Deus, que para tudo tem seu tempo, né? Tempo de nascer, de morrer, de sorrir, enfim. Então, conciliar o trabalho também dessa paixão pelo Ministério Infantil é importante, porque nós realizamos, como eu a princípio eu falei para vocês, nós realizamos palestras, nós ministramos oficinas nas igrejas, falando sobre a inclusão. O importante é a importância do processo de inclusão na igreja. Por que não na igreja? Se o nosso próprio Senhor deu o maior exemplo de inclusão, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Pastora, filho. pegando já o gancho da sua fala, o que é a senhora, na sua visão profissional e pastoral, ministerial,
Como as igrejas podem avançar no acolhimento? A gente percebe que tem muitos desafios dentro das igrejas, né? Talvez falta de conhecimento, de preparo. Mas assim, já aproveitando o que a senhora já faz, para nos ajudar, né, a levar isso para outras pessoas. Como as igrejas podem ampliar esse espaço? Como podem, de fato, trabalhar nesse acolhimento com as pessoas com deficiência? Eu acredito que é assim, viver o amor de fato que Cristo nos ensina, olhando para as pessoas com deficiência também como almas, para tanto a criança, da criança ao idoso, são pessoas que Cristo morreu por eles, e também preparando, tendo orientações para os pastores tendo essa sensibilidade também de olhar com carinho as pessoas com deficiência como alma, e a liderança da igreja Treinar ter nessas também, pessoas. agregar, acolher, orientar as famílias, e para isso nós precisamos ter conhecimento, ler, digamos assim, que já temos a palavra de Deus que é a nossa bússola, mas nós precisamos também ter outros conhecimentos dentro da questão da deficiência, conhecer a deficiência daquela criança, daquele adulto que está chegando à igreja, muitas das vezes eles são esquecidos, dar visibilidade para eles, dar oportunidade para eles e pregar Jesus também para eles, porque eu acredito que muitas pessoas pensam que aquela pessoa vem com uma condição, né, vem com um transtorno e que ela está ali, está por estar, mas que nos garante que ela não está compreendendo? Que o Senhor não está, ela pode estar ali, mas a palavra está sendo ministrada. O Espírito Santo não está também trabalhando no coração daquele ser, com certeza. Então, nós, enquanto igreja, precisamos sim fazer o nosso papel e cumprir o nosso papel do ID de Jesus. O ID é para todos, independente de deficiência, de condição. Então, nós, enquanto igreja, precisamos, sim, nos buscar mais formações direcionadas para o processo de inclusão, para aqueles que trabalham com as crianças no Ministério Infantil, e conversar com o nosso pastorado, com nossos pastores. Você que trabalha com criança, que é do Ministério Infantil, se de repente lá na tua igreja não existe um trabalho direcionado para a pessoa com deficiência, então vai lá, conversa, pastor. De repente são tantas situações que a gente precisa, né? Pastor, vamos sentar com carinho e falar. A gente precisa olhar um pouco para as almas, para as pessoas com deficiência também, porque são almas, são vidas. Verdade. Você estava falando daquilo que você já faz na sua igreja, no Ministério Infantil, para incluir, para acolher. Compartilha, até já serve de inspiração. E também fale um pouquinho, pastora, sobre o desafio, né? Qual é o maior desafio que você tem nessa área, né? Tanto para treinamento, como para também as igrejas entenderem. Eu digo isso porque eu já fui em várias igrejas e tem muitas igrejas que não tem nenhum apoio, nenhuma inclusão, né? Não tem esse tato, esse carinho de olhar para aquela pessoa especial e ver que ela precisa de um cuidado. Eu digo em todos os tipos de pessoas, crianças com síndrome de Down, todo tipo, né? Porque a gente vê que não tem, hoje em dia, não digo só um treinamento, mas um amor, né, de investimento nessas Porque às vezes tem crianças. tudo isso, tem a questão da acessibilidade que Sim. as igrejas, que todos os tem, lugares precisam sim. ter, né? São tantos detalhes que precisam ser olhados dentro das igrejas, né? Nós somos um povo tão grande, né? As igrejas cresceram, se multiplicaram, e a gente precisa se preparar para isso também, né? Entender que é um Sim. direito de todos, né? Às vezes a gente acha assim, só o governo tem que cuidar, só o Estado tem que... Só que não, nós fazemos parte, né, do corpo de Cristo e todo mundo tem que ter esse amor, esse cuidado, esse carinho, né? Conta um pouco pra gente da sua experiência quanto a isso. Assim, eu sou professora da Missão Quadrangular Cristo para as Crianças, Infanto Juvenil, e eu tenho uma turma. E lá nós trabalhamos Introdução à Educação Especial, que é uma disciplina. E nós mostramos lá para a nossa turma que é possível sim trabalhar a pessoa com deficiência. Nós trabalhamos recursos adaptados, nós delegamos para elas, vão construir uma ministração para uma pessoa com deficiência, digamos, auditiva, né? O outro que seja
que tenha transtorno do espectro autista. Então, a gente instiga elas a pesquisarem e trazerem, digamos, na última aula, apresentarem uma história da palavra de Deus mais adaptada para aquela pessoa com deficiência. Então, mais ou menos, nós trabalhamos assim. E também de oficinas. Nós trabalhamos o público que está envolvido na questão, que são professores da escola bíblica, que possam estar conosco. Nós levamos também material adaptado, mostramos de que forma a gente pode trabalhar aquela criança. E quando a gente não tem nada, não tem um apoio, não tem, como é que eu vou ministrar? Se eu estou, digamos, numa floresta, eu instigo eles assim, eu não tenho material, como é que eu vou ministrar? Nós temos uma árvore. Qual é a história que instiga nós trabalhamos a árvore para uma criança? Né? Tem Zaqueu, né? O fruto do Espírito, enfim. Então, claro, nós precisamos também da questão do apoio, desse investimento em recursos. Então, nós, enquanto Igreja do Senhor, enquanto pessoas que acreditamos no potencial da pessoa com deficiência, precisamos, sim, ter mais leitura sobre e buscar recursos para que a gente possa desenvolver um trabalho que, de fato, inclua aquela criança, aquele adulto, aquela pessoa que vem com uma condição. E que nós, enquanto igreja, não adianta só o falar, mas a gente precisa praticar, fazer aquilo que o Senhor nos ensina. E tem algum trabalho com as mães, assim? Vocês fazem algum trabalho especial com as mães? Né? Tem As mães atípicas. As mães atípicas. Tem nós, algum... Sim. Nós já realizamos foi até no mês de maio, nós palestramos para as mães. Nós mostramos a importância, desde a gravidez, ela amar essa criança. E os cuidados, na verdade, né? Porque você sabe que quando a pessoa ela está no processo de gravidez, ela precisa fazer o acompanhamento, fazer todos aqueles cuidados que nós sabemos, as vacinas, o quanto muitas das vezes aquela pessoa toma, digamos, bebida alcoólica, o que pode trazer, os prejuízos que pode trazer para a própria criança, porque está sendo o quê? É um ser que está desenvolvendo. Então, é fundamental esse momento também da gravidez. Então, nós realizamos também essa palestra direcionada para as mães, para as pessoas, para as mulheres. Que bênção. Que maravilha. Isso é exercitar mesmo, né, o amor que o Senhor nos ensina e nos instrui, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, amar as pessoas, né? Eu acho que o diferencial é isso. Quando você ama, você quer cuidar. Quando você ama, você quer fazer com que ela desenvolva, cresça, melhore. Então, é exercitar o amor de todas as formas para todas as pessoas. Levar o amor de Cristo a todas essas vidas. Pastor, aqui no programa a gente gosta muito de compartilhar testemunhos, a gente gosta de ouvir testemunhos, de compartilhar testemunhos. A gente acredita que os testemunhos, eles edificam muito, né? São histórias reais que transformam outras histórias. Existe algum testemunho, existe alguma história, assim, algo que impactou a sua vida, a sua família, que a senhora queira compartilhar conosco? Existe. Eu vou contar aqui a minha filha que teve dia 30, né? Na verdade, a minha netinha nasceu. O que aconteceu? Ela passou por todo aquele processo de cuidados e quando foi no dia que já era para marcar, digamos, que ela já ia nascer a criança, ela teve pré-eclâmpsia. Nós saímos da consulta já para o hospital. Então, assim, foi um final de ano muito difícil, porque eu não tive contato com ela, ela ficou na UTI, e eu disse, Senhor, tem misericórdia. A criança nasceu e ficou também tomando aqueles raios, né, de brilho, né, de luz, e nós clamamos por ela, eu e a minha família, a nossa igreja. Senhor, que tem misericórdia da minha filha, né? O Senhor me deu, e já é uma segunda vez que ela vai para a UTI. A primeira ela tinha 2 aninhos, que como no aniversário as pessoas passaram mal, ela tinha 2 anos, essa mesma filha. E agora na gravidez, quando ela foi, né, já para dar à luz, né, a minha neta. E foi algo assim muito impactante, assim, disse, Senhor, e
tem misericórdia e esse Deus que a gente serve é o Deus transformador, é o Deus poderoso, é o Deus que dá existência às coisas que não existem. Ele deu oportunidade para minha filha e para minha neta e hoje elas estão aí para contar, né? O grande milagre, né? O milagre da vida. Eu só tenho que agradecer. Deus é Coisa fiel, Deus né? E é você tem fiel, dedicado Deus os é melhores fiel. anos da sua vida em cuidado, em amor aos filhos de Deus, né? E Deus, ele honra, Deus, ele conhece o nosso coração. A gente sabe que tudo que você passou, esse testemunho lindo que você contou, eu creio muito que é resposta de Deus de tudo que você já tem se dedicado ao reino, ao cuidado e essas crianças que Deus, ele ama tanto e a gente vê só de você falar o quanto você ama essas crianças e a gente está muito feliz. Ela ama esse né? trabalho, né? É impressionante. Às vezes você pode nem compreender como é que consegue ter tanto amor, porque qualquer trabalho é desafiador. O trabalho da educação ele é desafiador em qualquer aspecto, mas a educação especial é um desafio maior. A educação é um dom, porque eu sou difícil até para estudar com a minha filha para a Ensinar prova. o dever de casa é Meu difícil. Deus, imagina. Eu sei Eu bem. falo para eu a sei professora bem. da minha filha é um anjo, porque Gente, não, é um dom realmente, É um né, dom. para vocês, Sacerdócio. educadoras, pedagogas, parabéns, é um sacerdócio. E a educação especial, vai além, ela vai muito além, né? Vai além da sala de aula, vai além do diploma, é algo que nasce lá no fundo do coração. E a gente consegue ver isso aqui pessoalmente com a pastora Núbia, porque ela realmente ama a educação especial. Como você mesmo disse, né? Você fez de tudo para conseguir, né, voltar a trabalhar na educação especial, porque é isso que arde no seu coração. E isso é só o Senhor que faz. Obrigada por atender o nosso convite, aceitar. Obrigada. É uma honra nossa nos receber, na Glória a verdade, é um assunto tão importante e nada melhor do que a diretora da Fundação Pestalozzi por estar aqui. É uma honra, né, Recebê-la, recebê-la. exatamente. É um privilégio poder falar com alguém que tem tanto amor, né, pela educação especial, pela inclusão, por pessoas com deficiência que são tão maltratadas ao longo da história, como a senhora mesmo já disse. Ainda hoje, a gente vê, existem muitos preconceitos, Não existem existe falta de bullying, conhecimento. falta de respeito. Às vezes você vê alguém com uma deficiência num determinado ambiente, às vezes você acha como se fosse uma planta, né? Passou ali, é um objeto. Você acha que, não, às vezes, Invisíveis. dependendo da deficiência, a pessoa não tem como interagir muito e as pessoas ignoram. E como é bom ter pessoas diferentes que estão abrindo os nossos olhos para isso também. Que nós Todos são filhos de precisamos, Deus, todos. precisamos amar incondicionalmente e cuidar, zelar, né? Desde a sala de aula, na educação especial, quanto nas igrejas, quanto você encontra no shopping, no supermercado, numa praça pública, dentro de um ônibus, dentro de qualquer estabelecimento, em qualquer ambiente, a gente precisa incluir, amar e respeitar todas as pessoas. E as especiais eu acho que muito mais, porque elas já têm um histórico de vida muito difícil, já têm uma vida muito sofrida, né? Elas necessitam muito mais de amor, de respeito e de inclusão. E é para isso que nós estamos aqui, para nos despertarmos para isso e despertar você em casa também. Esse é um mês que é para nos fazer acordar e entender, eu preciso fazer mais. Não basta só dizer que legal, que bacana, eu preciso fazer muito mais. E falando sobre isso, nós temos Exatamente. agora um assunto muito especial. A nossa amiga querida Wellen, ela vai trazer. Eu queria que você compartilhasse conosco um pouquinho do programa Em Sintonia. Em Sintonia é o quadro da doutora Wellen, então ela tem agora algo muito especial nessa temática para falar com você aí em E casa. já estamos de volta. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Em Sintonia com Femininas. Continuamos o nosso Abril Azul. Nos programas anteriores, nós falamos sobre o transtorno do espectro autista, falamos sobre o diagnóstico em adultos e hoje nós vamos falar sobre as famílias e cuidadores que estão diretamente envolvidos no universo do TEA. É muito importante nós falarmos sobre isso, porque ter uma criança, um adolescente, ou conviver com um adulto e até mesmo um idoso com autismo não é uma tarefa fácil. E eu não estou falando de amor, eu estou falando de cuidado. E é muito importante nós falarmos sobre isso aqui em Sintonia.
Sabe por quê? Muitas vezes essas famílias elas são julgadas e muitas outras vezes elas são incompreendidas. Eu quero dizer para vocês que o autismo, como eu já expliquei, é uma condição. Por isso, nós precisamos entender que não são eles que precisam única e exclusivamente se adaptar ao meio. O meio também precisa se adaptar a eles. Por isso, a importância do diagnóstico. Quando chega o diagnóstico, nós conseguimos que esses acompanhamentos sejam devidamente direcionados, ao ponto de nós sabermos exatamente o que possivelmente essas pessoas precisam para desenvolver algumas habilidades. Algumas é sensorial, outras é de comunicação, outras social e inúmeras outras. Por isso que é um espectro. Mas é também importante nós entendermos que essas crianças, que esses adolescentes, que esses adultos, eles fazem parte de uma família. E essas famílias precisam começar a pensar nas programações de forma adaptada. Vou dar um exemplo. Se você tem um aniversário, uma confraternização, uma reunião de amigos e familiares, é importante você levar em consideração se algumas dessas pessoas que vão estar neste lugar têm TEA, para você tomar cuidado na alimentação que vai ser servida e pensar com carinho se é algo que essas pessoas consumam de forma confortável, com a quantidade de pessoas que vão estar neste ambiente, com as questões sensoriais quando se trata de luz e de barulho, para que essas pessoas se sintam confortáveis também neste lugar, já que elas pertencem a esse meio. É muito importante que essas famílias, e principalmente as pessoas que cuidam diretamente das pessoas com esse diagnóstico, serem tratadas com respeito e com carinho. Quantas vezes nós nos deparamos na igreja, no supermercado ou em qualquer outro lugar, quando uma dessas crianças ou desses jovens e adolescentes precisarem fazer o que nós chamamos de autorregulação? Alguns deles precisam fazer movimentos repetitivos ou comportamentos que não são típicos. Mas eles precisam fazer isso, porque isso é importante para que eles tenham esse conforto cognitivo, emocional, psicológico e até mesmo físico, para que se sintam bem naquele ambiente e, sobretudo, consigo mesmo. Quantas vezes nós vemos um olhar de julgamento? Eu quero dizer a vocês, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa que é regada a amor e respeito. Então, restaurantes, clínicas, supermercados, igrejas, reuniões familiares e todos os outros ambientes que todos nós circulamos em algum momento na vida. Pensem, terá pessoas atípicas nesse espaço? Nós precisamos adaptar. Nós precisamos ter adaptabilidade também, não somente ao autismo, mas estamos falando exclusivamente do TEA este mês. Mas nós precisamos olhar com carinho para as pessoas e de entender que elas precisam também estar confortáveis nesses ambientes e nesses encontros. Por quê? Porque nós precisamos entender que todos nós somos seres humanos e que todos nós também temos limitações, não baseadas ao TEA, mas inúmeras outras, e é tão bom ser acolhido. Dou um conselho e uma dica aos pais e cuidadores. É muito importante, se você tiver a possibilidade, também de fazer um acompanhamento de saúde mental, para que você possa se cuidar, para que você tenha plenas condições de cuidar dessas pessoas que precisam tanto de vocês. Uma coisa eu digo, eu sei que o preço do cuidado é muito alto, mas a recompensa é maior ainda. E saber que você cuida dessas pessoas nessa condição, com tanta dedicação e com tanto carinho, faz de você uma pessoa extraordinária. E eu quero dizer para vocês, não é fácil, mas vê-los crescer e se desenvolver vivendo dignamente vale a pena. Então, para você, pai, mãe, cuidadores, se deem também uma atenção especial, porque nós só damos aquilo que nós temos. Então, se você puder, se cuide, para que você possa cuidar ainda melhor, para que essas pessoas tenham cada vez mais autonomia e independência. A única certeza que nós temos é que toda essa dedicação vale a pena. Então, famílias, amigos, sociedade, tenham afeto e respeito pelos cuidadores de pessoas com TEA. Eles não só precisam, eles também merecem. Beijo, até o próximo programa.
como você ficar inerte aí. Você, não falo, não é comigo, não tem nada a ver comigo, não tem como. Esse é o mês de conscientização. Então, eu creio que nesse quadro com a doutora Wellen, que fala tão brilhantemente sobre qualquer tema, né, que envolve a psicologia, mas sobre o autismo ela fala por vivência até, né? A doutora Wellen é mãe atípica também e é uma excelente profissional. Então, você que precisa hoje de um acompanhamento profissional, entre em contato com a doutora Wellen, você terá o melhor atendimento dessa cidade, porque ela é muito boa no que faz. Então, não perca tempo. E voltando para o nosso programa, que já vai acabar, você não pode esquecer, mês de abril é o mês de conscientização do autismo, da inclusão, do respeito, do amor ao próximo. E é sobre isso que nós estamos falando hoje aqui. E ame, né? O importante é amar, todos somos filhos de Deus. Você que tem uma criança tão especial ao seu lado, não deixe de amar, não deixe de abraçar, não deixe de beijar, cheire mesmo, porque é graça de Deus, Deus te deu um presente. E se Deus ele te deu, ele está cuidando de você, ele está te protegendo, você mãe, não desanime, não desista, porque nosso Deus é maior, nosso Deus é grande e os planos dele são muito maiores do que os nossos. É verdade. Amém? Não esqueça disso. E você não está sozinha. Esse é o lema, né? Não está sozinha. Você tem com quem contar, sim. Se precisar, nos mande mensagem também. Entra no Mande direct. mensagem no direct. Nós estamos aqui para lhe ouvir. Tá? Se você precisar de um cuidado especial, como nós falamos tão bem com a pastora Núbia, vem aqui à Fundação Pestalozzi, ela está de portas abertas para você. Nós queremos agradecer, pastora, agradecer por ter aceito o nosso convite, agradecer por compartilhar momentos tão especiais. Enquanto vocês estavam no comercial, a gente também estava conversando aqui, e ela contou tantas coisas para a gente que tocou o nosso coração, porque é uma mulher de fé. Eu vejo uma mulher de fé, uma mulher de amor e cuidado pelo próximo, e é uma honra, né? Uma honra muito grande receber você aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, pastora. Obrigada. Eu me sinto lisonjeada, também agradeço pelo convite e desejo que Deus possa abençoar de forma poderosa este programa, as pastoras, que Deus possa abençoar todos que estão nos ouvindo e vamos trabalhar para a inclusão, o amor à pessoa com deficiência, a todos, porque o Senhor amou a todos. Quando Ele deu o seu Filho em sacrifício, foi por amor a todos, independente de qualquer situação. São pessoas. Amém, amém. Obrigada, pastora. Muito obrigada. Então, minha amiga, não importa os desafios. Não importam as circunstâncias femininas. Legal.